Veja esse navio enorme, com convés de voo igual a um porta-aviões. Você diria que ele serve para lançar caças supersônicos e dominar o céu, certo? Errado. O Bataan não é projetado para atacar à distância. Ele coloca 2.200 fuzileiros navais armados diretamente na praia inimiga, enquanto lança helicópteros e jatos de decolagem vertical ao mesmo tempo. E ele também funciona como um navio-tanque, um hospital flutuante maior que a maioria das clínicas terrestres, e tem uma doca inundável escondida na popa, que cospe hovercraft de 40 toneladas. Mas como um único navio consegue ser porta-aviões, transporte de tropas, hospital e posto de gasolina simultaneamente? Por que a Marinha dos Estados Unidos precisa de algo tão complexo, quando já tem 11 super porta-aviões nucleares? Onde você esconde 1.080 fuzileiros navais, 280 marinheiros, 30 tanques, 6 helicópteros de ataque e 27 mil toneladas de carga num casco de apenas 257 metros? Quando isso tudo precisa estar pronto para desembarcar em 6 horas. Esse Bataan não é o que você pensa. Nos anos 60, a Marinha dos Estados Unidos enfrentava um problema sério. A União Soviética estava expandindo sua influência no Terceiro Mundo, através de insurgências, golpes de Estado e conflitos proxy. Os porta-aviões nucleares custavam 3 bilhões de dólares cada um e eram projetados para a guerra nuclear total, completamente inadequados para crises regionais onde você precisa de tropas no chão, não bombardeios estratégicos. Cada super porta-aviões precisava de 72 horas apenas para planejar uma única missão aérea. Tempo demais quando reféns americanos estão sendo executados ou uma embaixada está cercada. A primeira tentativa de resolver isso foram os LPH, navios plataforma de helicópteros, mas eles só carregavam helicópteros, sem capacidade de lançar jatos ou transportar veículos pesados. Os Lias da classe Tarawa dos anos 70 eram melhores, mas ainda limitados. O Pentágono precisava de algo impossível, um navio que pudesse operar como porta-aviões leve, transportar uma força de invasão completa, funcionar como base logística flutuante, servir de hospital de trauma e ainda custar menos de 1,5 bilhão de dólares. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já viu um navio de guerra pessoalmente ou já serviu na Marinha? Deixa aí embaixo qual foi sua experiência. As especificações eram absurdas. O navio precisava operar simultaneamente aviões de decolagem vertical, helicópteros pesados de carga e aeronaves tiltrotor, ter um convés de doca inundável para lançar embarcações anfíbias, acomodar 1.080 fuzileiros navais, além da tripulação de 840 marinheiros, transportar tanques e um Abrams de 70 toneladas, ter alcance transoceânico de 9.500 milhas náuticas, e fazer tudo isso custando metade de um porta-aviões convencional. E precisava caber nos mesmos portos e docas que navios menores usavam. Sem pressão, né? No centro da solução estava um conceito radical, o convés a través. Os engenheiros da Ingalls Shipbuilding perceberam que se o convés de voo fosse contínuo da proa à popa, sem a ilha tradicional no centro, você poderia operar aeronaves na frente enquanto preparava outras na retaguarda simultaneamente. Isso significava que um Harrier poderia decolar de decolagem curta na proa, enquanto um Osprey pousava verticalmente na popa. Operações impossíveis em porta-aviões convencionais, onde a ilha bloqueia o espaço. O resultado foi um navio que podia gerar 87 sortidas aéreas por dia, com apenas 1/3 das aeronaves de um porta-aviões normal. A ilha de comando foi empurrada completamente para o lado estibordo, criando um convés ininterrupto de 257 metros, mais longo que 2 campos de futebol americano. Mas ter essa capacidade aérea toda criou um grande problema. O convés de voo do Bataan não aguenta o F-35B. Parece absurdo, afinal ele foi projetado especificamente para operar do mar, certo? Mas não é o que você pensa. O motor do Lightning II produz chamas de escape a 1.600 graus Celsius durante pouso vertical, 400 graus mais quente que o Harrier. O convés do Bataan tem apenas 5 centímetros de aço reforçado,
comparado aos 12 centímetros dos novos navios classe América. Se um F-35B pousasse verticalmente no Bataan, o calor extremo derreteria e deformaria o convés em menos de 15 segundos, tornando-o inutilizável. Até que a Marinha desenvolvesse revestimentos resistentes a temperaturas extremas nos anos 2010, operar o jato mais avançado do mundo era impossível. Na verdade, foi exatamente assim que os engenheiros descobriram o problema. Durante testes iniciais em 2011, um único pouso do F-35B deixou marcas de queimadura permanentes no convés do USS Wasp. Mas um truque simples, porém genial, ajudou a resolver limitações operacionais. O convés de doca do Bataan é uma maravilha de engenharia naval. Localizado na popa do navio, ele pode ser inundado com água do mar através de enormes portas de doca que abrem como mandíbulas gigantes. O processo leva exatamente 40 minutos. Bombas transferem 52 milhões de litros de água para tanques de lastro, fazendo a popa afundar 6 metros enquanto a proa permanece estável. Isso cria uma piscina interna de 73 metros de comprimento, onde LCU e LCAC, aqueles overcraft massivos, flutuam para fora carregando tanques e veículos blindados. A capacidade inesperada? Durante o furacão Katrina em 2005, o Bataan usou esse mesmo sistema para criar uma doca improvisada, onde barcos civis de resgate podiam reabastecer e reparar sem precisar voltar à costa, salvando estimados 3.000 civis presos em New Orleans. O sistema de lastro é tão preciso que pode inclinar o navio em qualquer direção com margem de erro de apenas 15 centímetros. Essencial quando você está lançando um hovercraft de 40 toneladas que custa 20 milhões de dólares. Talvez a parte mais inesperada é que o Bataan nunca foi usado para invasão anfíbia em grande escala, a missão principal para a qual foi projetado. Desde sua comissão em 1997, o navio participou principalmente de operações humanitárias e evacuação de civis. Ironicamente, suas capacidades médicas se tornaram mais valiosas que seu poder de fogo. O hospital de bordo tem 6 salas de cirurgia totalmente equipadas, 59 leitos de tratamento intensivo e pode realizar até 200 cirurgias complexas por semana, 3 vezes a capacidade de um porta-aviões nuclear, que custa o dobro. Pode parecer desperdício ter capacidade hospitalar tão grande num navio de guerra até você perceber que invasões anfíbias historicamente causam 23% mais baixas que operações aéreas. Alguém precisa costurar esses fuzileiros de volta. É exatamente por isso que durante crises humanitárias como o terremoto do Haiti em 2010, o Bataan tratou mais de 1.400 pacientes civis enquanto seus helicópteros entregavam 220 toneladas de suprimentos por dia. Em combate real, o Bataan serviu nas guerras do Iraque e Afeganistão, mas não da forma esperada. Durante a invasão do Iraque em 2003, o navio ficou no Golfo Pérsico servindo como base logística flutuante. Seus Harriers voaram 342 missões de apoio aéreo próximo, mas nenhum fuzileiro desembarcou das praias. A maior operação anfíbia foi na Libéria, em 2003, onde 1.050 fuzileiros do Bataan evacuaram 450 cidadãos americanos e estabilizaram Monróvia durante guerra civil. Usuários secundários surpreendentes incluem a Guarda Costeira Americana, que em 2 ocasiões de emergência operou seus helicópteros do convés do Bataan durante operações antidrogas do Caribe. O navio passou por grande modernização em 2018, recebendo novos sistemas de defesa antimíssil e comunicações criptografadas. Mas a ironia final permanece. Ele foi aposentado temporariamente em 2023 para retrofit completo, que permitirá finalmente operar F-35B. 26 anos depois de entrar em serviço, ele ganhará a capacidade que deveria ter tido desde o início. Tecnicamente, o US Bataan representa pico de engenharia multipropósito. Com deslocamento de 40.500 toneladas quando totalmente carregado, alcance de 9.500 milhas náuticas a 20 nós e capacidade de operar continuamente por 60 dias sem reabastecimento, poucos navios combinam tanta flexibilidade operacional. Seu sistema de propulsão, com 2 eixos, gera 70.000 cavalos de potência.
suficiente para empurrar essa cidade flutuante a 22 nós, mesmo em mares agitados. O paradoxo final do Bataan é simples. Ele foi projetado para a guerra, mas brilha na paz. Você pensaria que um navio de assalto anfíbio seria obsoleto numa era de drones e mísseis de cruzeiro, certo? Mas não é o que você pensa. Quando terremotos, furacões, tsunamis ou colapsos políticos acontecem, são navios como o Bataan, não porta-aviões nucleares, que aparecem primeiro. Eles carregam tudo necessário para estabilizar uma crise: tropas, helicópteros, hospital, água potável, geradores, comunicações via satélite. A engenhosidade humana às vezes está não em construir a arma mais poderosa, mas a ferramenta mais versátil. O Bataan prova que força militar moderna não é sobre destruição máxima, é sobre presença flexível no lugar certo, na hora certa, com exatamente o que a situação exige. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que o Bataan não pode operar o F-35B por causa do calor extremo do motor. Se inscreve no canal para mais histórias sobre engenharia naval e operações militares. E comenta aí embaixo: qual navio de guerra você acha mais impressionante e por quê? Até a próxima!